Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho agora sobre a resposta à intimação, que é basicamente 80% das formas de envio de documento para o processo, né? Elas são feitas exatamente assim, respondendo uma intimação. Então, como é que eu vou fazer? Abrindo o EGAB, eu vou me deparar com os widgets, né? Vou trabalhar então para essa função com essa de intimações eletrônicas sob minha responsabilidade, e aqui eu vou ter as intimações que eu tenho que responder. Lembrando que esse quadradinho azul ele está me dizendo que eu tenho duas intimações, na verdade duas ou mais intimações nesse processo, e colocando o mouse sobre ele vai me informar exatamente quantas são, nesse caso duas, que são exatamente que é essa e essa. Lembrando que depois da resolução 236 do Conselho Superior, todas as intimações em aberto de um processo dentro de um mesmo grau, elas ficarão sob responsabilidade do mesmo membro, tá ok? Então não temos mais essa situação de uma intimação em primeiro grau estar com um membro e outra intimação no primeiro grau também estar com outro, tá ok? Então como é que eu vou responder? Estão percebendo aqui que o status delas estão diferentes, apesar de serem do mesmo processo. Essa aqui está pendente já de manifestação e essa aqui pendente de consulta eletrônica. A que está pendente de consulta eletrônica, a açãozinha aqui, ó, tomar ciência, né? Que ela está verdinho, e azul já é para manifestação. Se eu clicar aqui, ele vai me perguntar: tem certeza que deseja ser intimado? Essa ação aqui, ela é similar ao recebimento do processo físico no protocolo, que é o momento em que de fato começa a contagem do prazo do Ministério Público, tá ok? Nessa situação vou deixar essa aqui, vamos trabalhar com a outra que é do mesmo processo, clicar lá e aí eu vou para a resposta da intimação. Essa tela aqui eu vou utilizá-la dentro do sistema, ela é utilizada em 3 locais distintos. Aqui para a resposta da intimação, quando você está fazendo uma petição inicial, uma das etapas é passar por essa tela, e para manifestação avulsa também eu vou utilizar essa tela aqui. A diferença é só essa parte de cima aqui. Se eu estou fazendo uma petição inicial, certamente eu não tenho ainda o número do TJ. E se eu estou fazendo uma manifestação avulsa, eu vou ter um campo em branco em que eu vou informar qual é o número do processo que eu quero enviar esse meu documento, tá? Então aqui eu vou colocar aqui manifestação, descrição. Essa descrição aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó, ela se assemelha a essa coluna aqui. Então o que você escrever lá naquela descrição é o que estará aqui nessa coluna. Então é interessante que você coloque nessa descrição exatamente qual documento que está naquele arquivo, tá ok? Porque isso vai facilitar no futuro o trabalho, vai facilitar com que você encontre esse documento lá na frente, tá? E o tipo, essa coluna tipo de documento, para o documento principal, ela sempre será manifestação do MPDFT em caixa alta, tá? Você não precisa escolher isso, ele vai automático com esse tipo, tá ok? Nessas últimas versões do EGAB, eu tenho agora a possibilidade de redigir a minha peça diretamente no editor, ou eu faço daquela forma antiga em que eu clico aqui, carregar arquivo, seleciono o arquivo que eu quero, vou colocar aqui um PDF, um teste 1, lembrando que ele tem que ter menos de 5 MB, abrir aqui, né? Então eu já tenho qual é o documento, meu documento principal que eu vou enviar. Eu posso selecionar dizendo se esse arquivo, se esse documento que eu estou enviando é sigiloso ou não. Lembrando, pessoal, que com o processo eletrônico, diferente do processo físico, eu posso ter um nível de sigilo para o processo e um nível diferente de sigilo para o documento. Então eu posso ter um processo público que possua documentos sigilosos, e eu vou fazer a partir dessa marcação. Se eu colocar aqui, ele vai para o TJ com essa marcação, ele já vai como sigiloso, e aí o juiz, ao receber esse documento, ele vai verificar se realmente ele é sigiloso ou não. Se ele entender que não é, ele pode aqui tirar essa marcação.
Esse documento principal ele só pode ser PDF ou P7S. P7S é o documento, é o arquivo assinado já eletronicamente. Ou seja, se você fez um documento, eu fiz lá o meu documento, já salvei em PDF, já assinei ele eletronicamente em uma ferramenta à parte, que nem a gente estava fazendo antigamente, utilizando o BrySigner, eu posso fazer. Então, ou eu junto um PDF, ou eu junto um P7S que era PDF. Que isso fique bem claro. Se eu tenho um documento do Word, um doc, e eu assino ele eletronicamente, ele também vira um P7S. Mas nesse caso eu não poderei enviá-lo, tá ok? Então eu só posso enviar, ou eu só posso colocar aí ou um PDF ou um P7S que tem como origem um arquivo PDF, ou seja, o PDF assinado, tá ok? O movimento, isso aqui é o movimento que vai contar para o membro, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, estou fazendo aqui, estou em resposta para a intimação, estou juntando uma alegação final. Então vou botar aqui a alegação. Então já coloco aqui, alegação final. Se eu estou juntando, só pode ser por memorial. Esse documento, eu estou dizendo que esse documento que eu juntei aqui é uma alegação final. O membro, ele já está pré-selecionado, o membro dono do EGAB. Lembrando que isso aqui é um ambiente de treinamento. E aí o anexo eu vou selecionar. Vou botar aqui, por exemplo, vou tentar selecionar todos. Estão percebendo aqui que deu um erro? Então esse erro aqui, já está me dizendo aqui, exatamente aquele exemplo que eu dei anteriormente, teste 2, que é um docx assinado. Então, apesar dele ser P7S, ele tem como origem um arquivo doc. Então, ele não aceita o arquivo não permitido ou muito grande, tá vendo? Exatamente por causa disso, tá? Aqui, por default, ele já coloca aqui como o tipo de documento como outros documentos, e a gente decidiu deixar esse default aqui porque antigamente a gente estava tendo muito problema com o tipo de documento, porque nós não tínhamos conhecimento que os documentos os tipos de documento que nós podemos enviar, eles são filtrados a partir de um perfil lá no PJE. E isso faz sentido, porque só quem pode, por exemplo, juntar um documento no processo tipo sentença é o próprio magistrado. Não faz sentido o membro do MP está juntando uma sentença no processo. Então, nós só podemos enviar alguns documentos. E como nós não sabíamos quais eram os tipos de documento que nós podíamos enviar e estava dando muito problema, nós estávamos quase não sai, mandando só outros tipos de documento, tá ok? E agora a gente já sabe exatamente quais nós podemos. A descrição, ela já, que é uma evolução da versão antiga, ele já me traz o nome do documento original. Então, se o nome do documento aqui era teste 1, a descrição já será teste 1. Então, pessoal, quando vocês estiverem organizando os documentos que vocês vão juntar no processo, é interessante que já na pasta você já coloque a descrição certinha do documento, que aí quando você fizer o upload dela, ele já vem aqui com a descrição correta. Eu não preciso, na hora que eu estou fazendo o documento, ponho o nome do arquivo, aí depois eu venho aqui na descrição e altero, para poder alterar dizendo que não, é isso aqui, entendeu? Eu já faço isso lá atrás, que eu já economizo, beleza? E aqui em cima eu tenho essa barrinha que vai me mostrar quantos arquivos eu ainda posso juntar nessa tela, tá ok? Existe uma limitação de sistema. Hoje essa limitação é dada, por incrível que pareça, pelo Google Chrome, né? Que ele não consegue, nós não estamos conseguindo juntar mais que de 90 MB no arquivo todo. Mas vocês percebam que aqui eu juntei aqui alguns documentos e só preencheu essa quantidadezinha aqui de arquivo. Então esse azulzinho ele vai preenchendo para você ter uma noção de quantos documentos você ainda pode juntar, tá ok?
Depois dessas fases, aí eu posso aqui selecionar quais são os documentos sigilosos, né, dentre todos. Posso excluir, eu quero excluir esse, e eu posso reordená-los aqui, ó. Tá ok? Por último, eu vou colocar aqui qual é o certificado que eu vou utilizar. Aqui não está aparecendo nenhum certificado, que o meu certificado eu não pluguei aqui na máquina, mas ele vai me mostrar todos os certificados aqui e você seleciona o seu certificado, você seleciona um dele, você pode ver os detalhes daquele certificado que você escolheu, tá? E esse aqui ele atualiza a lista. Por exemplo, se eu estou aqui com ele em branco, se eu plugar o meu token agora, ele não vai aparecer aqui do nada. Eu tenho que vir aqui, atualizar, aí ele atualiza e eu clico e seleciono ele. Então vocês estão percebendo que nessa nova versão eu posso ou carregar ou redigir diretamente o meu documento. Interessante, vou mostrar mais uma coisinha aqui, ó. Vou fazer aqui o documento. E aí estão vendo aqui o botãozinho de visualizar? Ele vai já me mostrar aquilo que seria o documento que seria enviado para o documento que será enviado. Deixa eu ver aqui porque não está aparecendo. Deve ter acontecido algum errozinho aqui por causa do ambiente de treinamento, mas clicando aqui ele já vai me dar uma prévia do que deixa eu ver se é isso aqui. Não é isso aqui não. Deve ser porque é um ambiente de treinamento mesmo, mas eu clicando aqui ele vai me dar, já vai me mostrar exatamente o que vai ser enviado lá pro tribunal. A diferença do que está aqui é porque nele ele já vai me mostrar, ele já vai com uma logo lá em cima, que é a logo oficial do MP. E na próxima versão, na parte inferior, ele também já vai me mostrar aqui o nome de quem está fazendo aquele documento e o cargo. Tá? Isso aqui é muito importante porque estamos tendo muito problema de pessoas atuando no processo eletrônico que simplesmente que colocam lá, como tem essa possibilidade de redigir a peça, aí a pessoa só coloca ciente, põe uma peça muito simples e não escreve quem é o autor daquele documento, porque pensando assim, eu já estou assinando eletronicamente, então não preciso falar que sou eu. Né? Mas às vezes a informação de quem assinou eletronicamente não diz muita coisa. Por exemplo, se for um defensor público que assinou eletronicamente aquele documento, mesmo eu recebendo a informação de quem assinou eletronicamente, quem é fulano? Não sei. Não tem como saber se ele é defensor, se ele é advogado, se ele é promotor, se ele é... Não tem como saber. Né? Então, porque no certificado ele só tem o nome da pessoa e o CPF, não tem o cargo, onde que a pessoa trabalha, não tem nada disso. Então, nas próximas versões, nós já colocaremos aqui o nome de quem está fazendo e embaixo o cargo. E na parte superior, a logo do MP com o ofício de onde eu estou enviando essa manifestação. Né? Se eu estou respondendo uma intimação que está vinculado ao ofício X, aqui lá em cima vai estar escrito ofício X. Né? Então, com relação à resposta à intimação, é isso aqui. Nos próximos vídeos, então, vamos falar sobre petição inicial e manifestação avulsa.